Estamos começando mais um talk show Consciência, Saúde e Sustentabilidade, direto do campus Três Poços do Unifoa. Esse é um projeto de extensão do curso de Medicina em parceria com a Coordenadoria de Projetos Especiais e a Divisão de Comunicação e Marketing do Unifoa, a partir do portal Consciência. O tema de hoje é prevenção de doença renal crônica. Para falar sobre o assunto, eu recebo os integrantes da Liga Acadêmica de Nefrologia e Urologia, a médica e professora do curso de Medicina do Unifoa, Alessandra Vargas, e os alunos do curso de Medicina, João Vitor de Miranda Ferreira e Gabriel Mendes dos Santos. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Professora Alessandra Vargas, explique, por favor, o que é a doença renal crônica e por que ela é considerada um problema de saúde pública. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, a doença renal crônica é um termo mais recente utilizado na nefrologia e ela engloba não só a insuficiência renal crônica, né, que é o principal componente da doença renal crônica, ou seja, os rins não estarem funcionando adequadamente, existe esse mau funcionamento do rim, existe uma classificação, um estágio que pode ser de uma doença renal leve a uma doença renal grave, que é aquele que precisa de um tratamento dialítico ou de um transplante, porque não sobrevive sem esses tratamentos. Mas hoje em dia, além então da insuficiência renal crônica, esse termo engloba também pacientes que têm fatores de risco para ter uma insuficiência renal crônica. Então, por isso que chama-se hoje doença renal crônica. Então, pode ter uma insuficiência renal por mais de 3 meses de duração, isso que considera doença renal crônica, ou não ter ainda uma insuficiência renal, mas ter fatores de risco ou pequenas alterações, aí levando a doença renal crônica, né? Uma possível insuficiência renal no futuro. Sim. Quais pacientes fazem parte do grupo de risco para a doença renal crônica? Voltando à primeira pergunta, né, é um problema de saúde pública porque exatamente por causa dos fatores de risco ou das causas de doença renal crônica, né? As principais causas são a hipertensão arterial sistêmica, que existe uma grande parcela da população que tem, isso no mundo inteiro, e o diabetes mellitus são as duas principais causas no mundo. Então, como são duas doenças que têm uma incidência importante, uma alta prevalência no mundo, por isso é um problema de saúde pública, né? Porque quando estão em estágios mais avançados de doença, tem um agravamento muito grande do paciente e com altos custos para o sistema de saúde, seja público ou seja privado, né? Então, além da hipertensão arterial, o diabetes mellitus, hoje um fator que implica muito na evolução de doença renal é o envelhecimento. Então, a gente está, inclusive no Brasil, né, tendo o envelhecimento da população. Hoje a gente vê com muita frequência pessoas acima de 70 anos, 80 anos, a gente tem pacientes em consultórios acima de 90 anos, e esse envelhecimento está acontecendo lá no rim também. E o que acontece com o rim envelhecendo? Diminui a excreção de toxinas, né? E aí a insuficiência renal. Então já existe também, hoje, essa classificação de doença renal crônica senil, ou seja, ele não tem nem hipertensão nem diabetes, mas envelheceu. Entendi. Além disso, o tabagismo é muito importante. A obesidade, né? Então as dislipidemias e a obesidade, que hoje também é uma coisa muito comum, também é importante como causa e evolução de doença renal crônica. Pessoas que têm na família, pessoas com problema renal, então tem um primo, tem um irmão, tem um tio que faz diálise, já é um fator de risco também, né? Que pode ter alguma alteração genética para levar a doença renal crônica. E pessoas que usam drogas assim, medicamentos mesmo, que podem afetar o rim. Então, os anti-inflamatórios não hormonais são medicamentos que são vendidos livremente nas farmácias e eles podem levar a uma lesão renal sem a pessoa sentir nada, porque tem uma dor de garganta, porque tem uma dor lombar, que são causas muito comuns de dor, né, principalmente dor lombar, dores ósseas, dores articulares. Então, vai na farmácia comprar um remédio para dor, que realmente é um ótimo medicamento para dor, mas que se usa continuamente em doses significativas, pode levar a uma lesão renal silenciosa, que é um outro problema da doença renal crônica, que ela é muito silenciosa nas fases iniciais, até a doença moderada, Sim. que pode ter alguns sintomas já em fases mais graves,
que é exatamente a fase já que precisa de diálise ou de transplante, né? Que aí a gente não tem já nem como diminuir a progressão dela. Entendi. Como é feito o diagnóstico da doença renal crônica? Bom, o diagnóstico não é uma coisa complicada de se fazer, né? É a dosagem de ureia e creatinina, principalmente a creatinina, no sangue. Por um simples exame de urina, você já pode ter indícios como a proteinúria. E você deve dosar também, na urina de 24 horas, deve ser dosado o clearance de creatinina e a proteinúria. E complementando um exame de ultrassom para a gente ver a imagem do rim. Sim. E você pode explicar como ocorre o tratamento para os pacientes com doença renal crônica? Como é que funciona? Bom, como eu disse, é uma doença que não tem cura até o momento, né? Por isso que é um pouquinho complicado de se lidar com ela. Mas é uma doença que você diagnostica nas fases iniciais, ou se você é um hipertenso e um diabético, faz a prevenção dela, né? Faz esses exames que eu falei uma vez por ano, e aí detecta precocemente qualquer alteração, você tem como diminuir a progressão dela, o avanço dela, para tentar o máximo possível não chegar nessa fase de doença que a gente chama de terminal, ou atualmente a gente prefere falar fase 5, que é a fase dialítica, né, ou de transplante. Sim. Então, como controlar? Se você tem hipertensão e diabetes, controlar então a glicose, né, o açúcar, e controlar a pressão arterial com os medicamentos. Evitar o tabagismo, que já tem vários estudos mostrando que o tabagismo piora a progressão de doença renal, como também a dislipidemia, né? Então, as gorduras. Então, aí um tratamento ou medicamentoso ou alimentar mesmo, uma adequação da sua alimentação para controlar colesterol e triglicerídeo no sangue. Sim, as pessoas podem prevenir a doença renal de que forma? O ideal é esse, né? Saber, se enquadra em algum desses mesmo fatores de risco. Nesse grupo de risco. Isso. Se não se enquadra, né? Uma vez por ano, que é o ideal fazer o check-up, mesmo que as pessoas chamam o check-up, ver minha glicose, ver meu colesterol, incluir nesse check-up a creatinina, que né? Então vai colher uma gotinha mais de sangue ali. Sim. E esse exame simples de urina, que é o chamado ERS, né? Qualquer amostra de urina, de preferência a primeira da manhã, para ver se tem alguma eliminação de proteínas pela urina, né? Vamos conhecer um pouco do trabalho que é desenvolvido pela Liga de Nefrologia e Urologia do curso de Medicina do Unifoa. Eu converso agora com o aluno de Medicina, João Vitor de Miranda Ferreira. Quais as atividades e qual a importância da Liga Acadêmica para o curso de Medicina? Então, boa tarde. A Liga, quando foi fundada, ela veio para abordar assuntos relativos à nefrologia e à urologia, que são duas especialidades muito importantes, porém pouco conhecidas, tanto no meio acadêmico quanto na comunidade. Nessas atividades, nós promovemos nós temos a extensão, que é voltada para a comunidade, que todo ano nós fazemos atividade do Dia Mundial do Rim, que é no ambulatório da FOA ou em postos de saúde de Volta Redonda, e também fazemos a extensão do Novembro Azul, que é com relação ao câncer de próstata. Outras atividades que nós fazemos também são geralmente 3 palestras, que aí são atividades de ensino, Sim. que são voltadas para os alunos, tanto os membros quanto os não membros da Liga. E também uma outra atividade, só que essa é um pouquinho mais informal, que é o acompanhamento de cirurgias, de urologia. Nós levamos os alunos que têm interesse para uma cirurgia e com isso eles podem ver como é o dia a dia do médico cirurgião, que é o urologista, e sair um pouco também desse ambiente aqui da FOA. Muito bem. Quero conversar agora com o Gabriel Mendes dos Santos. A Liga desenvolve também, a partir desses resultados dos trabalhos de extensão, vocês realizam pesquisas, né? Participam de congressos. Como é que funciona esse tipo de atividade que é feita pela Liga na área de pesquisa? Sim, boa tarde. Todo ano, como você falou, a gente faz uma atividade de extensão voltada para a comunidade e através dos dados coletados, nós sempre realizamos um artigo acadêmico e tentamos sempre publicar esse artigo acadêmico num congresso de expressão brasileira. Normalmente nós conseguimos publicar no Congresso Paulista de Nefrologia ou como nesse período que nós vamos apresentar um trabalho no Congresso Brasileiro de Nefrologia.
Nesse trabalho, nós sempre levamos, como por exemplo o João falou no Dia Mundial do Rim, a gente coleta dados da comunidade sobre fatores de risco para doenças renais. E também tentamos pegar doenças renais em estágios bem iniciais, como proteinúria, que é um estado, que é um índice que se mostra que pode ser o começo de uma doença renal. Nós fazemos um trabalho estatístico com esses dados coletados e fazemos um artigo acadêmico que sempre levamos para o Congresso. Sim. E, professora, a importância da liga, né? Você falou justamente desse tema que é o homem foge, né, do exame de próstata. E a importância da liga estar falando sobre essa temática, né, impactando a comunidade, fazendo um trabalho com a comunidade, justamente para divulgar uma questão que a sociedade precisa discutir, não é mesmo, o exame. E o homem geralmente foge disso. Sim, por isso que o Ministério da Saúde criou, né, o mês Novembro Azul, porque a frequência, né, é identificado que a frequência do homem como prevenção nas unidades de saúde, até mesmo em consultórios particulares, não é muito grande. Né? Então foi criado esse mês para poder conscientizar não só sobre o câncer de próstata, mas também outras doenças relacionadas ao homem. Né? Então, por isso que é chamado o mês para a saúde do homem, com ênfase no câncer de próstata, que é um dos mais comuns e mais frequentes, né, na população masculina e que, se não detectado precocemente, pode levar a óbito. Né? Então, essa é a importância dessa conscientização. Então, a Liga procura fazer atividades, aí, principalmente nesse mês, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, a gente ainda não fez, mas existe até a proposta da gente ir para outros municípios vizinhos aqui, já pediram a participação da gente também, ajudando a divulgar e a fazer palestras, orientar o homem da importância da prevenção da saúde, né? Muito bem, eu agradeço aos integrantes da Liga Acadêmica de Nefrologia e Urologia, a médica e professora do curso de Medicina do Unifoa, Alessandra Vargas, e os alunos do curso de Medicina, João Vitor de Miranda Ferreira e Gabriel Mendes dos Santos, pela participação aqui no nosso programa. Esse foi mais um talk show Consciência, Saúde e Sustentabilidade, direto do campus Três Poços do Unifoa. É um projeto de extensão do curso de Medicina, em parceria com a Coordenadoria de Projetos Especiais e a Divisão de Comunicação e Marketing do Unifoa. Até o próximo programa.